No livro de Juízes, no seu capítulo 13, a palavra que Deus colocou ao meu coração, que vai falar de um jovem a qual Deus levantou para ser um juiz. O povo de Israel era um povo muito rebelde. Eu já li o livro de Juízes algumas vezes e parece um vagalume, parece que é um período de luz, um período de trevas, um período de luz, um período de trevas. Aí Deus permite que o povo caia na mão dos seus inimigos e viva um período de cativeiro. E ali, quando o povo se arrependia e olhava para Deus, pedia perdão para ele, Deus permitia que levantasse um libertador e libertasse aquele povo das mãos dos seus opressores. E é numa dessa que Deus vai levantar um jovem por nome de Sansão. É uma história bem conhecida. Na verdade, isso aqui é um fato verídico que aconteceu, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai trazer inspiração nessa mensagem nesta noite. Livro de Juízes, capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua esposa era estéril, não podia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: eis que agora é estéril, e nunca as tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e começará a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o teu nome. Essa é a mensagem que Deus colocou ao meu coração. Aleluia. A Bíblia diz que o povo de Israel ele estava sendo oprimido pelos filisteus. Os filisteus eram um povo terrível, era um povo que era inimigo do povo de Deus. E agora o anjo de Deus ele desce a um homem chamado Manoá. Esse Manoá, a esposa dele era estéril, não podia gerar filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: olha, agora você vai gerar, porque eu vou levantar um menino. Esse menino será nazireu de Deus, separado. O que é um nazireu? Uma pessoa separada. Era um voto que as pessoas faziam, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 1. Vocês podem conferir depois. E esse jovem que vai nascer aqui é um jovem que ele vai ter umas consequências muito difíceis, porque ele não ouviu seu pai nem a sua mãe. E a gente vai ver que um homem que Deus levantou para ser o juiz de Israel, ele vai sofrer na mão dos seus inimigos como um palhaço, porque ele quebrou os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele desceu até uma cidade chamada Tímina. Essa cidade de Tímina era dominada pelos filisteus. E a Bíblia diz que quando ele chegou naquela cidade, ele encontrou uma jovem que muito lhe agradou os seus olhos. E ele chegou até o pai e a mãe dele e falou: pai, mãe, eu desci até Tímina e encontrei uma jovem que muito agradou aos meus olhos. E o pai dele não concordou com aquilo. Ele falou: meu filho, porventura não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, para que você vá procurar mulher no meio daqueles incircuncisos, aqueles inimigos do seu povo? E ele falou: pai, mãe, só aquela que me agradou. O pai e a mãe não concordou, mas mesmo assim foi conversar com o pai e a mãe daquela jovem. O que é que eu trago para o dia de hoje? Nós estamos diante de uma geração que não é mais pulso firme com seus filhos. Me desculpa falar isso, mas é a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje têm abrido mão, sabendo que é certo, sabendo que a palavra de Deus ordena e permite que muitas coisas entrem dentro da tua casa, mesmo sabendo que é errado, para não contrariar os seus filhos. Mas uma coisa é certa: se você não dizer não para o seu filho hoje, no dia de amanhã ele pode colocar você para fora de casa, ou ele pode sofrer as consequências no dia de amanhã. A Bíblia diz que o pai de Sansão não concordou com aquilo, mas mesmo assim eles foram até Tímina conversar com aquela jovem, pedir ao pai e à mãe dela em
casamento. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo, aparece um filhote de um leão novo rugindo. A Bíblia diz que aquele filhote daquele leão, ele vai atacar Sansão. E Sansão pega aquele leão e rasga ele como se fosse um cabrito, sem ter nada nas suas mãos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de uma forma tão possante daquele jovem, que ele pegou aquele leão e rasgou como se fosse um cabrito, sem ter nada nas mãos. Essa foi a primeira ação de Sansão. Observe que Sansão era nazireu de Deus, e o anjo tinha passado as coordenadas para a mãe dele e falou: olha, você vai ter um filho, você não vai poder beber bebida forte. Você não vai poder beber nada que venha da vinha. E esse menino, você não vai poder raspar a cabeça dele, porque ele vai salvar o povo de Israel. Ele é um nazireu de Deus. O que é que Sansão estava fazendo dentro de uma vinha? Ele foi passar por uma vinha. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. E Sansão estava indo por aquele caminho, quando ele rasga aquele leão como se fosse um cabrito. E a mãe e o pai dele vai até aquele lugar, conversa com o pai e a mãe daquela jovem. E a Bíblia diz que eles voltam para a sua casa. Só que passa-se 7 dias e ele vai, porque ele vai dar uma festa. Observe que um homem que Deus tinha levantado para ser um juiz de Israel, observe aonde ele vai se envolver com coisas erradas. E aí a Bíblia fala que quando ele chega naquele lugar, aqueles homens que estavam naquela cidade falam assim: olha, eu vou deixar aqui 30 homens para te dar uma assistência, para que você precisar, vocês podem falar com ele. E Sansão vai fazer uma espécie de um enigma. E ele fala desta forma: olha, vou propor um enigma a vocês, e se nos 7 dias das bodas você conseguir adivinhar, eu te darei 30 túnicas e 30 vestes de linhos. E aqueles homens gostaram disso e falaram: olha, fala para nós qual que é o seu enigma. E ele falou desta forma: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E aqueles homens não conseguiram decifrar o enigma de Sansão. A Bíblia diz que passou 3 dias e eles não conseguiram decifrar. A Bíblia diz que quando chegou no 6º dia de manhã cedo, aqueles homens foram até aquela mulher que ia casar com Sansão e começou a ameaçar ela. Falou: você trouxe aquele homem para cá para nos perturbar? Se você não contar para nós o segredo, vamos matar você e sua família. A Bíblia diz que ela começou a chorar no ouvido de Sansão: você não me ama, conta para mim esse enigma. Você fez um enigma contra o meu povo e não me disseste. E ele fala: não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, quanto mais para você. Só que a Bíblia diz que quando Sansão ele está vindo pelo caminho, ele vai dar uma olhada como é que está aquele cadáver daquele leão. O nazireu de Deus, ele não podia tocar em cadáver, senão ele se contaminava. E Sansão, se ele se contaminou, ele tinha que procurar um sacerdote, e o sacerdote ia raspar a cabeça dele, e ia começar do zero novamente o seu voto de nazireado. Só que Sansão, quando ele vai ver aquele cadáver daquele leão, ele vê um favo de mel muito bonito em cima da cabeça daquele leão. A Bíblia diz que ele pega aquele favo de mel e sai comendo. Observe que Satanás, ele não vem da forma que a gente pensa, ele vem de uma forma muito disfarçada. O mal nunca vai vir da forma que você pensa. A Bíblia diz que Satanás, ele vem de sapatinho de lã, ele não vai vir com tridente, ele não vai vir com rabo, com chifre, como muitas pessoas pensam. Ele não vai vir dessa forma, porque era muito fácil. Ou você corria ou você ele. Ele não vai vir dessa forma, ele vem de sutileza, ele vem com palavras bonitas, com palavras fingidas. Então Sansão, ele pega aquele favo de mel e sai comendo. Observe que quem sustentava o favo de mel era um cadáver. Ele não podia tocar em cadáver. Ele quebrou o pacto que ele tinha feito com Deus ali já. E agora ele vai até aquele lugar do seu casamento. Quando chegou, ele tinha um banquete. Aqueles homens estavam esperando ele. Quando ele faz aquele enigma, aqueles homens ficam furiosos com ele, porque não conseguem decifrar aquele enigma. E a mulher acaba sabendo qual era o enigma e conta para aqueles homens. E quando Sansão chega perto deles, e aí decifrar o enigma, e ele falou assim dessa forma: aqueles homens falaram: que coisa há mais forte que um leão, e que coisa mais doce que o mel. E Sansão falou: muito bem, se vocês não tivessem perguntado à minha menina, você nunca ia adivinhar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou tão possante daquele homem. Olha, observe a força que esse homem estava. O Espírito de Deus. Porque naquela época, o Espírito de Deus, ele não habitava nas pessoas. Era uma pessoa específica, como um sacerdote ou um profeta. Ele não tinha um acesso diretamente com Deus. Isso só aconteceu depois do sacrifício de Jesus. Depois da morte de Jesus, agora nós temos o livre acesso para falar com Deus. Como o pastor ali falou, o véu foi rasgado. Hoje nós podemos falar com Deus. E hoje o Espírito de Deus, ele habita em mim, ele habita em você. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de uma forma tão possante que ele desceu até uma cidade chamada Esquelon. E ali ele pegou 30 dos escalonitas e matou aqueles 30 homens de uma vez só. E tirou as suas vestes, tirou os seus lençóis.
e deu para aqueles homens que adivinharam o enigma. E aqueles homens ficaram furiosos. A Bíblia diz que ele fugiu por um período de tempo. E a Bíblia diz que agora ele vai novamente na casa daquela jovem que ele ia casar. Ele não conseguiu casar com ela. A Bíblia diz que quando ele chegou naquele lugar, o pai dela falou: olha, você demorou a vir e você fez coisas erradas. Eu acabei dando ela para o padrinho de casamento. Pega a irmã dela, que é mais bonita que ela. Olha a situação que um homem que Deus levantou, um homem que era para ser separado, para se santificar, ele acaba se envolvendo com coisas erradas. E agora aquele homem fica furioso. Ele fala: olha, se acontecer alguma coisa com você, isso com um rapaz que é assessor dele, olha onde ele estava se envolvendo. A partir de hoje eu serei inocente se acontecer alguma coisa com você. A Bíblia diz que Sansão ele sai e ele pega 300 raposas. Eu estava meditando na palavra de Deus e falei: Senhor, como é que esse homem pegou 300 raposas de uma só vez? A Bíblia diz que ele pegou 300 raposas e fez 150 pares, amarrou cauda com cauda, e no meio dessas caudas ele colocou um tição de fogo. A Bíblia diz que ele pegou com tanta maldade que ele espantou aquelas raposas para a seara dos filisteus, que estavam na época da plantação de trigo, a época da colheita, e ali começou a pegar fogo em tudo. Olha onde o homem estava se envolvendo. Olha as consequências que esse homem vai ter por causa da desobediência, porque ele quebrou um princípio lá atrás. Quando o pai dele falou que não era para fazer, ele acabou fazendo. E vai quebrar a cara. Porque é assim que acontece. Quando a palavra de Deus diz não, é não. Quando a palavra de Deus diz sim, é sim. Ainda que o mal se levante, se Deus falou sim, é sim. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pega e acaba queimando aquela seara dos filisteus, toca fogo em tudo e acaba destruindo. E aqueles homens perguntaram: quem foi que fez isso? E alguém viu o que ele fez e falou: foi Sansão, o genro do Timinita. E a Bíblia diz que aqueles homens desceram até a casa daquele futuro sogro de Sansão e jogou ele e a cunhada dele no fogo, o fogo que ele fez com as próprias mãos. A Bíblia diz que jogaram a filha daquele homem e aquele homem no fogo. E agora eles morrem queimados. E Sansão fica sabendo disso. E sabe o que é que ele fala? A Bíblia fala dessa forma, ele fala assim: só cessarei quando me vingar de todos eles. O espírito de vingança entrou dentro daquele homem, mas não para fazer a obra de Deus, era para fazer a vontade dele. A força que Deus deu não era para ele se beneficiar. Deus deu força para ele para que ele livrasse o povo de Deus da mão dos filisteus. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo que agrada aos seus olhos. A Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim é caminho de morte. E Sansão estava trilhando esse caminho que aos olhos dele parecia ser bom, mas o fim é caminho de morte. E ele estava trilhando esse caminho. A Bíblia diz agora que ele foge e vai se esconder no cume do monte que estava em Etã. Aí a Bíblia diz que os filisteus vão procurar ele e sobe até Judá, porque os filisteus dominavam aquele ambiente. O povo de Judá tinha medo dos filisteus. Agora, quando o povo de Judá vê que os filisteus estão subindo, eles ficam temerosos e falam: por que subiu a nós? O que nós fazemos? E eles falaram: viemos buscar Sansão, que tem destruído a nossa cidade, tem destruído a nossa terra. Nós viemos, nós queremos matar ele. E a Bíblia fala que eles se estenderam por aquela cidade, aqueles homens. E o povo de Judá falou: olha, fica por aqui que eu vou buscar ele, eu vou trazer ele, vou entregar ele nas tuas santas mãos. E a Bíblia diz que aqueles homens de Judá vai até o cume do monte onde Sansão estava escondido e falou: por que você fez isso? E ele falou: eu me vinguei de tudo que eles fizeram também comigo, porque o espírito de vingança tinha entrado nele. A Bíblia diz que aqueles homens falaram: olha, eu vou ter que entregar vocês na mão dele. Eu tenho que te entregar na mão dele, senão ele vai destruir a nossa cidade e vai matar a gente. E Sansão fala: vocês prometem que vocês mesmos não vão me matar? Ele falou: não, só vamos te amarrar e vamos te entregar. Olha o que aconteceu quando eles estavam indo no caminho. A Bíblia diz que quando eles estavam indo na metade do caminho, os filisteus dão uma olhada e se enchem de alegria quando vê Sansão amarrado. Porque imagina que eles estavam pensando: agora nós vamos matar ele. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou mais uma vez daquele homem. E ele pega e encontra uma queixada de jumento fresca. E com essa queixada de jumento ele mata 1000 homens de uma única vez. Olha a força que esse homem estava. Não era dele aquela força, era o Espírito de Deus que estava dando força para ele. Mas era para ele fazer a obra de Deus. E ele estava fazendo aquilo que ele achava que era bom aos seus olhos. E a Bíblia diz que ele mata 1000 homens de uma vez. E aqueles homens ficam com medo dele. Como é que nós vamos matar esse homem? Como que nós vamos pegar? Nós precisamos descobrir de onde vem tamanha força. E a Bíblia diz que passa-se um tempo, ele vai para uma cidade chamada Gaza. E os gazitas ficam sabendo que ele está por ali. E os filisteus falam: olha, quando amanhecer o dia, vamos matar ele. Vamos cercar a cidade e nós vamos matar ele. Só que a Bíblia diz que perto da meia-noite, olha a força desse homem. A
A Bíblia fala que perto da meia-noite ele se levantou, ele foi até a porta da cidade, ele arrancou a porta da cidade e jogou no cume do monte que estava de frente ao Hebron. Ele arrancou a porta da cidade de entrada, uma porta gigante, ele arrancou e jogou. Por raiva, ele está fazendo aquilo por birra. A força que Deus deu é para ele estar fazendo a obra de Deus. Sabe o que acontece no dia de hoje? Tem gente que Deus deu um dom para fazer a obra de Deus, e a pessoa está por aí se beneficiando com aquilo que Deus deu. Em vez de estar fazendo a obra de Deus, ele está por aí querendo ganhar dinheiro com aquilo que Deus deu, para curar pessoas dentro da igreja, para pegar a palavra de Deus dentro das igrejas. E muita gente está por aí querendo se beneficiar com aquilo que Deus deu. O dom que Deus deu é para você fazer a obra de Deus. O talento que Deus te deu é para você fazer a obra de Deus. Não é apenas para você se beneficiar, mas se beneficiar a vida do próximo. Aí a Bíblia diz que aqueles homens ficaram temerosos, mas ainda com medo de exceção. E a Bíblia diz que agora ele vai se envolver com uma prostituta. Olha o ponto que o homem de Deus estava chegando. Olha o ponto que o homem de Deus estava chegando, porque é o seguinte: quando você entra em pecado, se você não confessar e deixar, é como a terra, você vai cavando, vai cavando, vai cavando, daqui a pouco você está num poço que você não consegue mais sair. Essas são as consequências do pecado. E agora aqueles homens ficam procurando ele. E ele já sabia disso, ele se envolveu com uma prostituta. Depois ele se envolveu com outra prostituta com o nome de Dalila. Dalila é a personificação do pecado. Agora você vai ver como é que Satanás age na vida das pessoas. Ele não vem da forma que as pessoas pensam. Ele vem de sutileza, ele vem com sapatinho de lã, ele não faz barulho. Você quer ver uma coisa? Quando Satanás entrou no coração de Judas para trair Jesus, ele não caiu endemoniado, ele foi ganhar dinheiro, ele foi calmo, ele foi tranquilo, ele não fez barulho, ele não disse que estava endemoniado, ninguém percebeu, ele saiu e foi vender Jesus simplesmente. Então o diabo, ele sabe muito bem a forma de trabalhar, irmão. O diabo, ele não é bobo, ele sabe muito bem o que as pessoas gostam. Se a pessoa tem uma recaída na droga, ele não vai mandar mulher. Se a pessoa tem uma recaída em jogo, ele não vai mandar droga, ele vai mandar álcool. Ele sabe muito bem o que as pessoas gostam. Ele vai investir naquela coisa que você tinha uma fraqueza quando estava lá fora. Olha quantos testemunhos foram contados nesta noite. Olha quantas bênçãos Deus tem abençoado o seu povo. Por quê? Por causa da obediência e pela misericórdia de Deus. Mas quem desobedece tem as suas consequências também, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a recompensa do pecado. E Sansão estava indo neste caminho. Agora ele vai se envolver com uma prostituta chamada Dalila. E os filisteus ficam sabendo que ele está envolvido com essa mulher. E eles vão oferecer dinheiro para essa prostituta. Fala: olha, se você descobrir de onde vem a força dele, vamos te dar 30 peças de prata. E ela se agradou daquilo. E ela começou a perguntar para ele: de onde vem a tua força? E ele falou assim: olha, se você me amarrar com 2 tendões novos que nunca foram usados, 2 tendões frescos, eu perderei a minha força. E a Bíblia diz que Dalila amarrou ele. Olha a brincadeira, ele estava entrando no mundo da mentira, ele estava totalmente perdido, ele estava totalmente cego, porque o pecado ele cega. E a Bíblia diz que aquela mulher amarrou ele e brincou com ele: olha, seus inimigos estão vindo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus deu força para ele, e ele quebrou aqueles tendões novamente. Observem que a pessoa vai brincando com Deus, achando que Deus vai deixar o pecado barato. Não vai deixar mesmo, vai ter as suas consequências. E a Bíblia fala que ela perguntou novamente: você brincou comigo, você não me ama. Me fala como que eu posso fazer para que você possa perder a tua força. E ele falou: se você me amarrar com 2 cordas novas, eu perderei a minha força. A Bíblia diz que aquela mulher amarrou ele com 2 cordas novas, e ele quebrou aquelas cordas como um fio de estopa que chega perto do fogo. E ela falou: você não me ama, você está brincando comigo, eu quero que você me conte. A Bíblia diz que Sansão deitou no colo dela, e ela começou a fazer um carinho na cabeça dele, e começou a contar: olha, eu sou nazireu de Deus, eu sou separado. A minha mãe, o anjo de Deus desceu até ela e fez um voto por mim antes mesmo de eu nascer. E a minha força está em meu cabelo. Se você cortar o meu cabelo, eu perderei toda a minha força e serei como um homem qualquer. A Bíblia diz que quando ele pega no sono profundo, ela raspa a cabeça dele sem ele perceber. E agora fala desta forma: Sansão, os filisteus vêm vindo. Observe como ele estava tão cego que ele falou desta forma: sairei mais uma vez, assim como eu não saí das outras. Só que a Bíblia fala assim: mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Aí agora eu quero ver a pessoa sozinha derrotar seus inimigos, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, os potestades, as hostes espirituais da maldade. A sua luta não é contra o seu esposo, contra a sua esposa, não é contra o seu vizinho. A nossa luta é no mundo espiritual.
O seu vizinho, você tem que amar ele. A tua vizinha, você tem... Irmão, mas você não sabe o que é que eu faço, não importa. Ame ele. Quem era eu? Quem era você? Quem era eu? Um perdido, um drogado que andava por aí que ninguém dava mais nada. O pastor sabe, já contei meu testemunho uma vez, e eu vou contar rapidinho. Quantas vezes eu cheguei em casa de madrugada, minha mãe estava orando. Sabe qual era a oração da minha mãe? Porque eu estava afastado. Minha mãe falava assim: Senhor, converte ele. Assim que ele voltar para os teus caminhos, o Senhor recolhe ele para que ele não saia mais, para que ele morra salvo. A minha mãe não tinha sossego comigo. Sabe o que as pessoas diziam? Seu filho não vai chegar aos 18 anos de idade. E eu não estava nem aí mesmo. Eu falava: se eu morrer, acabou, eu vou descansar. É o que muitas pessoas pensam, que quando morrer vai descansar. Se você estiver firmado na palavra de Deus, você vai descansar. Agora, se você não estiver firme na palavra de Deus, a partir dessa vida é tormento eterno. Não tem três caminhos, ou céu ou inferno. E eu sabia muito bem que eu ia para o inferno. O inimigo tinha cegado o meu entendimento. E aí eu vou resumir aqui. Minha mãe estava de madrugada orando, eu cheguei lá pedindo para Deus me recolher. E eu sabia que qualquer hora eu ia partir dessa vida, porque eu aprontava demais. As pessoas olhavam para mim, a minha família não queria saber mais de mim, eu queria morrer, na verdade. E eu usava muita droga. E se eu falo isso como vergonha, como um testemunho de vida, de onde Deus me tirou para estar aqui hoje. E em muitos lugares que eu estava, passavam os irmãos da igreja e vinha diretamente em mim e falava: seu lugar não é aí. E eu baixava a cabeça porque eu sabia que eu estava afastado. Seu lugar é pregando a palavra de Deus. Eu te vejo você pregando a palavra de Deus. Sabe o que eu fazia? Eu baixava a cabeça e chorava e ia para casa. E sabe o que é que os amigos que estavam, aquelas pessoas que diziam que era amigo, falavam assim: o que é que você vai fazer na igreja? Tu vai roubar lá na igreja, não é? Você vai roubar a igreja se você for para a igreja. Eles zombavam, mas eu sabia, porque eu estava afastado. Eu ia para casa chorando. Eu falei: Senhor, isso não vai acontecer, eu não tenho condições disso. Muitas das vezes eu estava em muitos lugares e eu achava que eu não ia sair dali mais. E Deus falava com pessoas para vir até a mim e falava: eu vejo você pregando a palavra de Deus. Eu vejo você pregando a palavra de Deus. E aquilo estava me incomodando muito. E um certo dia eu falei: Senhor, se o Senhor tem uma obra na minha vida, assim como o Senhor tem falado através de muitas pessoas, me liberta desses vícios, me purifica, me santifica. Eu tinha problema de coração com 22 anos, tanta droga que eu usava. Fui parar no hospital Campo Limpo 2 vezes morrendo. E eu tinha tontura. Eu ficava na igreja e ia para casa porque eu tinha vergonha de cair. Me dava uma tontura. E eu comecei a procurar médico. O médico falou: rapaz, você judiou seu coração demais. Você é novo. Você nunca teve um infarto? Eu falei: não. Ele falou: é Deus na tua vida. Aí eu entendi que Deus tinha um propósito mesmo na minha vida. E eu comecei a me aproximar de Deus. E com 2, 3 meses, assim que eu estava na igreja, tinha retornado, eu já tinha convite para pregar em alguns lugares. Eu falei: Senhor, mas eu não sei pregar. Senhor, eu não sei pregar. Tem pastor aqui, tem presbítero. Deus fala: eu chamei, foi você. Eu preciso que você vá e conte o testemunho. E eu ia para o Vila Caú, ia para Santa Júlia, eu ia para tanto lugar para pregar a palavra de Deus e contava o testemunho. E pessoas que estavam ali, achando que o seu esposo já não tinha mais saída, achando que o seu filho já não tinha mais saída, caíam em lágrimas, porque falava assim: perdido, sabe quem é que está perdido? É Satanás, porque já está condenado. O seu esposo não está perdido, o seu filho não está perdido, o teu parente não está perdido, o teu parente é promessa de Deus. Não dê a tua causa por perdida. Quem está perdido é Satanás, porque já está condenado. E aí eu fui vendo que com pouco tempo eu tinha muito convite para pregar. E eu falei: meu Deus, por que isso, Senhor? Eu pegava na quarta, na sexta, no domingo. E eu comecei a gostar daquilo. Eu falei: Senhor, hoje eu vejo que o Senhor fez uma promessa na minha vida e o Senhor está cumprindo. Aleluia. Outro dia eu vou contar mais um testemunho aqui. Eu creio que outro dia eu venho aqui fazer uma visita para o pastor. Deixa eu concluir a mensagem aqui. E a Bíblia diz que quando raspou a cabeça de Sansão, ele achou que o Espírito de Deus ia dar força mais uma vez para ele. Mas o salário do pecado é a morte. Essa é as consequências do pecado. A Bíblia diz: olha, seus inimigos estão vindo. Quando ele tentou sair daquelas cordas, ele já não conseguiu mais, porque o Espírito de Deus tinha se retirado dele. E a pior coisa que tem na vida de uma pessoa é quando Deus se afasta dele. Você pode perder qualquer coisa, mas se você tiver a presença de Deus na tua vida, você tem tudo. Agora, se você tiver riqueza, carro, qualquer coisa, e você não tiver a presença de Deus na tua vida, você não tem nada. Você é como uma folha seca arrastada pelo vento. Porque é assim que eu era. Eu tinha de tudo na minha vida, arrumava tudo fácil, mas eu não era feliz, não tinha a presença de Deus na minha vida. Hoje talvez eu possa não ter condições financeiras, mas eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu coloco a cabeça no meu travesseiro e a Bíblia fala dessa forma: deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar seguro e sem medo. Hoje eu não tenho medo, hoje eu não tenho nada. Graças a Deus eu deito, durmo bastante. Se minha esposa não me acordar, eu perco até a hora para trabalhar. Graças a Deus, eu não dormia. Tinha um espírito maligno que me perturbava a noite inteira.
Quantas vezes eu lutei com ele, a minha cama amanhecia toda molhada, parecia que alguém jogou um balde de água, eu lutando a noite inteira com ele, com um bicho preto, ele falava, eu vou te levar, assim como eu levei seus amigos, eu vou te levar, mas só que tinha outro que estava de braços abertos me esperando, eu vou te usar, para libertar, para curar, para levar a minha palavra. Graças a Deus hoje, me colocaram como líder de missões ali do Parque Maria Helena, o pastor Giovanni, que é muito amigo dele ali, falou, irmão, eu vejo Deus na tua vida. Você tem trazido muitas pessoas para a igreja. E eu quero colocar você como líder de missões aqui do Parque Maria Helena. Você aceita? Eu falei, pastor, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. E depois de alguns tempos, eu voltei no mesmo lugar onde eu entrava ali. E as pessoas me viam com a Bíblia e baixavam a cabeça e falavam, você falou que um dia você estaria na igreja. E hoje eu estou vendo Deus na tua vida. Hoje você veio aqui pregar a palavra de Deus para a gente. Eu queria seguir muito esse Deus, mas só que eu não queria ir para a igreja. Eu falei, isso é impossível. Não tem como. Você tem que procurar Jesus Cristo porque Ele já está às portas. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Esqueça o teu passado. Lança no mar do esquecimento. Porque Deus, Ele tem um futuro de bênção, de vitória para a tua vida, para a tua família. Deixa eu concluir aqui a mensagem porque as horas já se foram. E a Bíblia diz que aqueles homens pegaram Sansão. Sabe o que é que fizeram com ele? Arrancaram os olhos dele. Arrancaram logo os olhos dele. Quando pegaram ele estava sem força. Arrancaram os olhos dele e colocou ele num cárcere. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam ali, os príncipes dos filisteus, estavam ali os reis, aqueles povos importantes. Ali eles fizeram uma festa para comemorar a captura daquele homem que estava perturbando os filisteus. A Bíblia diz que eles começaram a fazer uma festa. A Bíblia diz que tinha uma laje. Em cima dessa laje tinha mais ou menos 3.000 pessoas em cima dessa laje. E embaixo dessa laje tinha a estátua do deus Dagon. Esse deus Dagon era em formato de uma sereia. Era a divindade do encantamento. Porque Sansão achava que a luta era só no mundo físico, mas a luta era no mundo espiritual. Sabe quem é o seu maior inimigo? É você mesmo. Meu maior inimigo é eu mesmo. Você tem que vencer você mesmo, seu desejo, a sua vontade. Você tem que renunciar ao seu desejo, a sua vontade. Você quer ser abençoado? Diga não para o pecado. Fuja da aparência do mal. Não, isso aqui não é para mim não. Ah, mas você era isso, eu era mesmo. Mas Jesus veio salvar aquilo que estava perdido. E agora a palavra de Deus cumprir na tua vida. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a fazer uma festa e se lembraram. Falaram, olha, traz Sansão e coloca ele aqui no meio para nós zombar dele. Vamos fazer ele de palhaço. Olha o homem que era para ser um juiz, um libertador do povo, por causa do pecado de desobediência, quebrou o princípio, não fez aquilo que o pai e a mãe pediu, que é um princípio muito importante, que eu sofri muito por causa disso. E a Bíblia diz que eles estão fazendo uma festa e ele trazendo Sansão. Ele já estava cego porque arrancaram os 2 olhos dele. E ele pediu para aquele moço e falou assim, olha, me leva até as colunas principais do templo, eu preciso descansar. A Bíblia diz que quando ele segurou naquelas colunas principais, ele fez uma oração. Em tempo nenhum ele fez uma oração pedindo a Deus para dar força a ele, mas Deus dava força para ele livrar o povo. Agora ele vai fazer uma oração de arrependimento. Ele falou, Senhor, eu te peço que mais uma vez o Senhor me dê força para que eu me vingue dos filisteus pelos meus olhos, e que de uma vez por toda, e morra eu e morra eles. A Bíblia diz que o Espírito de Deus deu força para aquele homem, e ele empurrou as colunas principais do templo. A Bíblia diz que aquele templo caiu, matou ele e matou todos que ali estavam. Matou todos que estavam ali, morreram, e ele também morreu. Olha as consequências de uma vida de pecado, uma vida de desobediência à palavra de Deus. Quando Deus falar que é por aqui, você tem que ir por aqui. Esse dia eu falei com um amigo meu e falou assim, eu tenho muito amor a Deus, eu tenho muito a Deus. Eu falei, eu vou te provar pela palavra, porque você é meu amigo. Eu vou te provar que você não teme a Deus e que você não obedece à palavra de Deus. E eu falei assim para ele, se tua mãe manda você ir para cá, você vai para onde? Ele falou, vou para cá, porque minha mãe, ela me ama. Eu falei, e como Deus está mandando você ir para a luz e você está indo para as trevas? Como que você ama Ele? Como que você obedece a Ele? Como que você gosta de Deus e obedece a Ele? Se Deus está mandando você ir para cá e você está indo para cá, direção contrária, ele falou assim, realmente, né, como a gente somos desobedientes. E esse homem, ele fala assim para mim, fala, irmão, ele conhece a palavra de Deus mais do que eu. Quantas vezes eu estava drogado, não tinha um carro com ele, entregando para mim a palavra de Deus. Ele falava assim, olha, eu já li essa Bíblia tanto, mas eu não pratico nada. E eu sei que a condenação para mim vai ser pior, porque eu conheço, mas não pratico. Então nada vai adiantar eu saber a palavra de Deus e não praticar. Não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas seja um praticante da palavra de Deus. É fácil? Não é não. Amém? As horas já se foram. Vou obedecer as regras da casa. Eu agradeço minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um. E foi só até aqui que Deus mandou falar. Amém?